a alma imortal recebe o chamado e deixa uma de suas moradas cosmogônicas. Ela se aproxima invisível, mas sensível aos corações apaixonados. Ela impressiona lentamente a mulher a qual ela deve encantar. E através do sangue e da alma dessa mãe, estabelece seus eflúvios siderais ao corpo terrestre durante 9 revoluções lunares. A criança é uma alma celeste, uma representação terrestre. Uma imortalidade que vem purificar-se na dor e aperfeiçoar-se na forma. Ela vem experimentar uma grande transformação. Seu elemento era o fluido celeste, a luz interior do universo, o éter espiritual. Porém, ela não vê mais seu corpo celeste, ele está encoberto. Ela perdeu a consciência, a vida real. Sua inteligência se fecha, sua clarividência não vê mais e os segredos da alma se tornam ocultos. Entre ela e o universo se interpõe um obstáculo terrível, qualquer coisa de obscuro e de limitante, curvo, obtuso, áspero, quente, um estranho composto, um zumbido, um formigamento, uma trama viva habilmente elaborada, substancialmente unida e atraída exclusivamente por ela, entrelaçando-se nos labirintos tortuosos dos órgãos e das vísceras, é o corpo. Ela ainda exala a celeste ambrosia dos mistérios eternos do Espírito Santo, mas os aromas do outro mundo se evaporam lentamente de sua essência. E, novamente, uma grande perturbação, uma vertigem, uma atração doce e terrível, um encantamento dos astros e a despedida dilacerante à vida superior. Um gênio com pés alados envolve a alma imortal e a conduz em direção ao abismo. A imensidade de cima se fecha e a de baixo se abre estridente. Surge então o oceano tumultuoso das gerações e a batalha elétrica das paixões e dos instintos da Terra. É o nascimento. A mudança de um mundo eterno para um mundo limitado, transitório e antagônico. Um mundo definido por sucessivas transformações. Esse é um extrato do texto Os Mistérios do Nascimento, de Saint-Yves d'Alveidre. E esse texto é para que a gente possa simbolizar a nossa primeira grande transformação, que é justamente a nossa passagem para um mundo que se transforma constantemente. A essência de todos os movimentos de transformação está no antagonismo. E todos os mistérios do antagonismo surgem de uma relação de igualdade daquilo que está em cima com o que está embaixo. A transformação é o que separa e o que une o Criador e a criação. É a transformação que degrada. É a transformação que glorifica. O mundo em transformação é a serpente que quer devorar a própria cauda. Ela foge de si e persegue a si mesma. Então, nesse mundo, para fazer visível a luz, Deus supôs a sombra. Para manifestar a verdade, Ele fez possível a dúvida. A sabedoria divina necessita de dogmas que participem de 2 mundos, para falar ao mesmo tempo ao espírito e à carne. O universo encontra equilíbrio numa força que atrai e numa força que repele. Só pode existir apoio naquilo que resiste. Para se elevar em direção ao céu, a árvore precisa mergulhar suas raízes na terra. E a moral, ela resulta de uma força que tenta e de outra força que reprime e purifica. Então, mesmo contra a sua vontade, o diabo sempre contribui para a glória de São Miguel.
pois a atividade para o mal pode e deve reconduzir o homem ao bem por contragolpe e reação. O verdadeiro mal sem remédio é a inércia. O antagonismo é a luta entre Eros e Anteros, entre Caim e Abel, entre a desordem e a ordem, entre os instintos e o pensamento. É a luta necessária para o equilíbrio num mundo em transformação. E diante desse antagonismo da nossa própria existência, a gente observa as transformações através de ciclos. E em todo ciclo, as transformações passam por dois momentos: o da criação e o da destruição. Da mesma forma que o dia e a noite. Então, a humanidade, ela atravessa um grande ciclo. E esse grande ciclo, ele começa lá no início da criação, quando o grande espírito da humanidade ainda habitava o paraíso, ou seja, o mundo espiritual. Esse período representa uma era de fartura, de paz, de harmonia e livre de sofrimentos. Ele é simbolicamente chamado a Era de Ouro. Mas o espírito da humanidade, ele sofre uma forte atração e projeta sua mente na matéria. E mesmo que a consciência ainda consiga guardar qualidades superiores, não é mais possível refletir a perfeição do espírito. Surge então a Era de Prata. Depois, um gradual processo de densificação vai produzindo um fluido astral que envolve a mente humana e vai distorcendo cada vez mais o reflexo divino. É a Era de Bronze. E por último, na formação do mundo físico, o homem perde completamente a visão de sua origem e passa por um período de misérias e de sofrimentos. E esse período é simbolicamente chamado a Era de Ferro. Então, nesse primeiro momento do grande ciclo da humanidade, nós vemos a degradação do templo do homem. Ou seja, a consciência humana perdendo a sua condição superior e se fixando na matéria. E à medida que a consciência ela vai se fixando na matéria, esse grande ciclo da humanidade ele vai se reproduzindo em ciclos menores. E dessa forma, vamos ter também no tempo e no espaço um momento de degradação e outro de restauração. Ou seja, dentro da Era de Ferro, nós temos também as projeções das características da Era de Ouro, da Era de Prata, da Era de Bronze e também da Era de Ferro. Então, da mesma forma que as estações do ano, a humanidade no tempo e no espaço enfrenta períodos de fartura e períodos de miséria. E ao que tudo indica, nós estamos hoje numa Era de Ferro dentro de outra Era de Ferro. Só que todo ciclo ele contém em si mesmo as sementes de um recomeço, de um renascimento. Então a Era de Ferro, ela nos prepara para o surgimento do seu contrário. Ou seja, é do ponto mais baixo da decadência humana é que o homem começa a buscar a sua origem para completar esse grande ciclo e recuperar a sua estatura moral. Isso seria, então, a realização da maior de todas as transformações. E é nesse sentido, da busca pela nossa origem, que os rituais eles remontam ao acontecimento sagrado, buscando assim restabelecer essa unidade cíclica. Crescei e multiplicai-vos. A matéria ela vem recebendo vida e consciência, e a consciência ela vai se manifestando em diversos níveis. E com isso, a matéria ela vem se transformando constantemente e vai adquirindo assim formas cada vez mais complexas. E tudo isso através dos reinos da natureza. Então a natureza ela se multiplica
e se diversifica, mas todas as suas partes se direcionam sempre para um único sentido, que é o caminho evolutivo, que atravessa os reinos da natureza e tem como direção o reino humano. Hoje, alguns cientistas já propõem algumas teorias interessantes, como é o caso da teoria sobre os campos mórficos do biólogo inglês Rupert Sheldrake. Essa teoria, ela nos diz que a experiência que é vivida por uma espécie, ela vai contribuindo para um campo mórfico específico dessa espécie. Ou seja, as informações que foram geradas por essas experiências, elas são armazenadas nesse campo mórfico. E essas informações, elas vão beneficiar outros indivíduos dessa mesma espécie e vão beneficiar também as suas gerações futuras. Essa teoria busca explicar, por exemplo, como é que seria possível um passarinho saber cantar igual à sua espécie, mesmo crescendo isolado e sem nunca ter visto um passarinho adulto cantar. A gente também tem o exemplo dos cupins e das abelhas. Eles são formas de vidas primitivas, mas eles conseguem construir estruturas complexas, como cupinzeiros e colmeias. Cada indivíduo desse, ele só consegue visualizar um pedaço da obra. Eles não conseguem visualizar a obra como um todo. E além disso, essa obra, ela só pode ser concluída com o trabalho de várias gerações. Ou seja, para que o aprendizado dessa engenharia possa ser transmitido de geração em geração e para que cada indivíduo execute uma função específica, respeitando o projeto como um todo, isso sugere que existe uma fonte de informação. E essa fonte de informação é resultante do aprendizado de cada indivíduo da espécie ao longo do tempo. Para entender melhor, vamos imaginar que uma grande alma estivesse provendo todas as almas dos indivíduos de uma mesma espécie. Essa grande alma seria um imenso recipiente de água, e cada indivíduo seria uma gota. E um dia a gota cai do recipiente. Ela cai, ela vai percorrer os veios da terra e vai se misturar. Um dia a gota retorna para o recipiente, mas com uma tonalidade diferente. E da mesma forma, milhares de outras gotas também retornam para o recipiente, cada uma com uma tonalidade diferente. E como se fossem gotas de corante, cada gota vai transformando a tonalidade e a qualidade do todo. E essas qualidades, elas vão sendo disseminadas para as novas gotas das gerações futuras que ainda vão deixar o recipiente. Essa ilustração é para dizer que cada parte contribui para transformar o todo. Só que depois de muitos e muitos ciclos, por algum motivo, uma película ela vai se formando e divide aquele recipiente. Surge então um novo recipiente, uma nova espécie. Então os recipientes eles vão se partindo cada vez mais, seguindo uma lei natural da evolução. Até que surge o homem, com o seu próprio recipiente para cada indivíduo. Esse longo processo de transformação é regulado por uma lei quaternária através da sucessão de 4 hierarquias. Essas hierarquias fazem com que os reinos da natureza caminhem sempre em uma única direção, que é fazer com que a consciência humana pudesse se manifestar na matéria. E com isso, a gente vê uma grande diferença. A planta, por exemplo, ela vive fixada no mesmo habitat e a rotina dessa planta limita as suas experiências. Nesse caso, cada parte vai contribuir pouco para a qualidade do todo e vai transformar lentamente o seu recipiente.
Já o homem, com toda a sua complexidade, mobilidade e capacidade para investigar o micro e o macro, ele altera com maior intensidade as propriedades do seu recipiente. O homem se transforma individual e coletivamente. Transforma a sua casa e o seu planeta. Porém, na mesma proporção, ele recebe a lei do retorno. Até aqui, a gente falou sobre a transformação para um aspecto mais filosófico. Agora, sobre um aspecto psicológico. Será que a transformação é um problema para nós? Porque na Grécia, Heráclito dizia que a transformação é a única realidade no universo. Nada se pode conhecer realmente, porque quando a gente observa alguma coisa, essa coisa já está se transformando. Ou seja, a transformação é uma lei natural desse mundo. Só que o grande problema da transformação está na assimilação. Esse problema ocorre quando transformações rápidas entram em choque com estruturas que precisam de mais tempo para realizar e assimilar as transformações. Por exemplo, o campo magnético da Terra ele nunca foi fixo, mas nos últimos 10 anos o polo magnético do norte ele está se movendo 30% mais rápido. Ou seja, os animais migratórios eles vão ter que recalibrar os seus instintos de navegação. Os que não fizerem essa recalibragem com a mesma rapidez da transformação, eles vão ficar desorientados. Esse problema da assimilação na mente humana está relacionado ao que a gente poderia chamar de pontos de apoio. Por exemplo, você já acordou algum dia com aquela sensação de onde estou? A gente acorda meio confuso, meio perdido. Por um instante, a gente se encontra desorientado. Então a gente começa a olhar para o que está à nossa volta e nós vamos reconhecendo a nossa cama, os nossos móveis, o nosso quarto. Nós vamos preenchendo rapidamente aquele vazio, aquela sensação estranha vai passando e a gente, então, não está mais perdido. Ou seja, parece que a nossa mente ela precisa de referências para trabalhar. E essas referências, elas funcionam como pontos de apoio. E esses pontos de apoio, eles podem ser objetos do plano físico, do plano emocional ou do plano mental. Se a nossa mente não estabelecesse esses pontos de apoio e não relacionasse esses pontos entre si, a gente não ia reconhecer a nossa própria existência. Agora imagine se naquele momento você acordasse num quarto totalmente diferente. Imagine se sua casa ela começasse a sofrer constantes transformações. O mundo em que vivemos, a nossa casa, vive um ritmo acelerado de transformações. E muitas pessoas elas não conseguem acompanhar esse ritmo de transformações. E com isso, elas perdem suas referências, os seus pontos de apoio. Hoje, mais de 1/3 da população mundial sofre por causa da angústia e da ansiedade. A ansiedade ela é proveniente da nossa relação com o tempo e com o espaço. Já a angústia ela é proveniente da nossa busca para dar sentido à vida e aos nossos projetos pessoais. A angústia ela tem origem no momento em que o homem percebeu que está condenado a viver em liberdade. Ou seja, desde o momento em que a gente tem o livre-arbítrio para escolher entre A ou B, nos sentimos angustiados em saber que nós somos senhores do nosso destino. O mundo hoje, com tantas opções de escolha, só alimenta inseguranças e incertezas. Se a gente parasse para refletir um pouquinho sobre a vida, a gente ia ficar angustiado de olhar para trás
e ver o tempo que a gente perdeu para conquistar ou defender coisas que não acrescentaram nada para as nossas vidas. Nós estamos olhando para um mundo ilusório que a todo momento ele tenta nos vender coisas que não têm sentido para as nossas vidas. Coisas que não encontram um ponto de apoio em nosso coração. E nesse mundo ilusório, cada vez mais a gente tem que enfrentar uma nova transformação. Antigamente, demorava muito tempo para que uma mudança tecnológica afetasse o nosso cotidiano. Hoje, a tecnologia está se renovando constantemente e transforma a nossa rotina de uma hora para outra. Ocorrem, então, frequentes rupturas de padrões. Surgem novas necessidades, novos hábitos e novos vícios. Surgem novas soluções e novos problemas. Com isso, o nosso senso de identidade ele tem que ser criado e recriado de uma forma mais ativa. Tudo se torna descartável. Os produtos são descartáveis. As músicas são descartáveis. Elas só duram um verão ou uma novela. A amizade ela é descartável. Basta a gente deletar. O conhecimento é descartável. O que se aprende hoje, amanhã não serve para nada. O bom profissional é aquele que está atualizado e que é adaptável a mudanças. Tudo tem que ser instantâneo. A comida, as fotos, as notícias, os laudos. Tudo está cada vez mais rápido e as pessoas cada vez mais impacientes. Esse mundo moderno, ele nos promete onipresença, onisciência e onipotência. É possível estar em um local e agir em outros locais ao mesmo tempo. É possível saber tudo o que está acontecendo no mundo. E o cartão de crédito, ele nos dá o poder sobre todas as coisas. Cientes de tudo, vivemos as tragédias de todos. Ou a gente se distancia e fica insensível às barbaridades que estão acontecendo, ou a gente se contagia emocionalmente. É a era das opiniões, o microfone ele está na mão de todo mundo. Ou ficamos perdidos no meio de tantas opiniões contrárias, ou então nós somos arrastados por uma opinião comum. Temos a nossa própria opinião, mas nossa opinião não é propriamente nossa. O homem ele tem a sensação de poder fazer qualquer coisa, mas ele não tem senso crítico para fazer suas escolhas. A liberdade, que é pregada contra os valores universais, está levando o homem à escravidão, à dependência e ao desespero. Numa sociedade sem valores morais, não há confiança. Desconfiamos das notícias, das pesquisas, da justiça e até da medicina. As pessoas não reconhecem mais dentro de si os seus princípios, crenças e valores. O bandido é herói, o honesto é excluído. O saudável é careta, sexo é indústria, a vergonha alheia é piada, a aparência está acima da essência e as coisas têm mais valor que as pessoas. Consequentemente, se o caos passa a ser o nosso ponto de apoio, nós afundamos. Os meios de comunicação, eles poderiam levar informação e conhecimento para milhões de pessoas, mas elas preferem assistir a sua própria tragédia. E quanto mais terrível for o espetáculo, mais compartilhado ele é. Umas pessoas elas se revoltam, outras curtem, umas querem ver, outras querem mostrar. Tudo isso é um emaranhado de pensamentos e de emoções que se entrelaçam para alimentar todos os tipos de desejos. Agora, nós vamos entrar numa segunda parte e a gente vai abordar um aspecto mais oculto. Ou seja, nós vamos tentar compreender
como é que os acontecimentos desse mundo em transformação podem impactar o homem no que diz respeito à sua essência elemental. E primeiro a gente vai tentar conceituar os reinos elementais e ver o que seria o domínio do homem sobre esse aspecto da natureza. Então, preste atenção. Muito antes da existência dos reinos da natureza, as hierarquias criadoras, elas produziram de si mesmas as essências elementais. As essências elementais formam um meio que recebe e que propaga a onda de vida. Os elementais, eles são o substrato da mãe natureza. Então, o elemental é uma fonte propagadora de energia que não possui forma e que vai vivificar os elementos e as substâncias astrais que vão se condensar em volta deles. De uma forma geral, o elemental é o meio em que as ideias do mundo dos arquétipos vão se plasmar no mundo das formas. E apesar dos elementais eles possuírem uma consciência predominantemente instintiva, os elementais eles são capazes de reter impressões projetadas de uma consciência mais elevada. Ou seja, eles assumem formas e recebem um grau de consciência para exercer funções específicas de acordo com a vontade de suas hierarquias. Segundo Papos, é como se eles fossem uma multidão de olhos. E quando eles recebem um comando, todos os olhos se direcionam para uma função. A força de vida ela se estabeleceu em 3 reinos elementais. O primeiro, no plano mental. O segundo reino, no plano astral. E o terceiro, no plano etérico. De cada reino elemental, uma parte ela é encadeada à natureza, através do plano físico mais sutil. Então eles serão chamados de elementais da natureza e vão sustentar a onda de vida nos reinos da natureza. E eles vão também exercer as funções conforme direcionados por suas hierarquias. Só que as hierarquias criadoras, elas continuam emanando novos graus de consciência. E os reinos elementais, eles continuam evoluindo. Então, os reinos elementais, eles vão evoluindo, até eles estarem aptos a fazer parte dos planos que irão compor o ser humano. Esses serão chamados de elementais encadeados ao ser humano. E até esse momento, somente as hierarquias criadoras elas davam forma e consciência aos elementais. Só que o homem na matéria, ele tem a qualidade de poder unir o mundo inferior a um princípio superior. Então o homem, ele assume o seu papel na hierarquia e passa a ter o poder de moldar e dar consciência aos elementais. Então os elementais que vitalizam os planos físico, etérico, astral e mental também são subordinados ao homem. O homem torna-se senhor de todos esses planos. E é por isso que muito se fala no grande poder e sabedoria do rei Salomão, porque ele dominava todos os gênios da natureza. Desde então, o homem vem construindo e transformando o seu próprio mundo. Ou seja, quando sentimos uma emoção ou quando realizamos uma ação em que a gente agrega um sentimento e um pensamento, nós estamos, na verdade, atraindo uma porção de matéria elemental e imprimindo um aspecto da nossa consciência. Só que quando essa ação ela é recorrente e a gente constrói um hábito, nós estamos, na realidade, reforçando esse processo. E já que os elementais eles têm uma natureza vivificante, o resultado disso é um ser vivente. Um ser vivente
uma faculdade específica determinada por nossas emoções e pensamentos. Agora é importante lembrar que o elemental ele não tem tendências positivas ou negativas. O homem é que vai dar forma e direção aos elementais. O homem pode transformar uma energia elemental em uma consciência pura, mas também pode degradá-la. É dessa forma que o homem tece a trama do seu destino. Ele transforma o seu mundo e influencia o seu entorno. E com isso, nós podemos refletir sobre que tipos de seres nós estamos criando. Eles serão geridos pelas mais puras aspirações ou por nossos vícios, antipatias e medos. Esse talvez seja o significado mais profundo do diga com quem andas e te direi quem és. Quando a gente morre, a nossa estrutura vital ela vai se desfazendo e os elementais eles vão se desencadeando na nossa alma. Eles voltam a ser livres. Só que esse processo de dissolução ele pode levar pouco ou muito tempo de acordo com o plano de origem do elemental e de acordo com a força que mantinha essa estrutura viva. Já no nascimento, na nossa descida para a existência na matéria, a gente fabrica uma nova personalidade. A gente desce atraindo matéria mental, atraindo matéria emocional e matéria física. A gente vem reunindo tudo isso num envoltório elétrico-magnético que é chamado de ovo áurico. Esse é o nosso mundo individual para ser transformado. E para esse novo mundo individual, a gente vai dando uma nova forma de acordo com os nossos hábitos e escolhas. O nascimento vai marcar, então, o início do trabalho de transformação do indivíduo para o mundo e do mundo para o indivíduo. A gente viu que quando sentimos uma emoção, nós condensamos parte da nossa substância astral em torno de uma porção de elementais. E a gente vai imprimir nesse conjunto determinados atributos da nossa consciência que são característicos dessa emoção. Enfim, qual seria o efeito disso em nós? Além de reproduzir esses atributos que a gente projetou da nossa consciência, esses elementais eles vão vivificar esse conjunto. Isso quer dizer que esse conjunto é um ser vivo numa forma rudimentar. Mas como todo ser vivo, ele tem o desejo de se manter vivo. Então esse desejo vivo produz em nós uma expectativa para que a gente execute uma ação que provoque sentimentos e pensamentos que alimentem esse desejo. Por exemplo, o menino sonhava em ser jogador de futebol. Seu pai incentivava, levava ele para a escolinha. Todo mundo elogiava, dizendo que ele tinha futuro. Ele passou nos testes, entrou num clube e todos os dias ele alimentou o seu sonho de ser igual ao seu ídolo. Ele consegue se tornar um profissional e jogar num bom time. Ele experimenta a sensação de estar num estádio lotado e sentir o grito da torcida vibrando na sua alma. Ele está onde sempre sonhou. Ele vive um sonho. Mas esse sonho é interrompido por uma grave lesão. Não tem mais estádio lotado, nem grito da torcida. Sua carreira acabou e ele não será mais igual ao seu ídolo. Não tem mais elogios, seu pai lamenta. Não é mais possível alimentar todos os pensamentos, sentimentos e emoções que faziam parte daquela realidade. Ou melhor, daquele sonho. 1/3 dos jogadores de futebol sofrem de ansiedade e depressão. Os atletas que tiveram contusões graves têm 2 a 4 vezes mais chances de sofrer com a depressão. Às vezes, o maior desafio para o lutador
é enfrentar a sua última luta. É conseguir abandonar aquela imagem vitoriosa que ele criou de si mesmo. E no dia a dia, todo esse processo ele vai ocorrendo através de uma relação complexa entre diversos tipos de pensamentos, de sentimentos e de emoções. Nós temos sentimentos que se repelem e outros que se atraem. Temos sentimentos que se anulam e outros que se despertam. Então, por exemplo, a gente busca repetir uma experiência para alimentar aquilo que a gente entende como felicidade. Mas quando a gente não consegue ter essa felicidade daquela forma que a gente idealizava, aí vem uma frustração, vem uma tristeza que também quer ser alimentada. A tristeza ela está sempre ali, de boca aberta, andando lado a lado com a felicidade. E isso vale para todos os tipos de desejos e sentimentos. Todos eles gritam de todos os lados querendo ser alimentados. Às vezes a gente tem até dificuldade de expressar o que a gente está sentindo. Esse homem na imagem, ele está sentindo muito medo, está sentindo raiva ou ele está dando um grito de vitória com bastante energia? Outro efeito curioso é a gente achar divertido sentir medo. A gente paga para sentir medo. A gente quer repetir a experiência do medo. Se perder a graça, a gente paga para uma aventura ainda mais radical. Se a diversão assustadora for em grupo, as emoções elas vão se entrelaçar e a brincadeira vai ficar ainda mais legal. A raiva, ela provoca descargas de adrenalina no corpo. Ela acelera todos os nossos sistemas e prejudica a nossa saúde. Só que as situações de tensão que a gente tem quando assiste um filme ou quando vai num parque de diversão, elas provocam reações orgânicas semelhantes à da raiva. E mesmo assim, a gente paga. Jogos de guerra e de violência dão muito dinheiro para a indústria dos games. As notícias de tragédia e de violência também são as mais procuradas na internet. Tem pessoas que mantêm as suas doenças como forma de chamar atenção para si. Tem pessoas que por muitos anos alimentam a dor por alguém que já faleceu, justificando isso como prova de amor. Outras pessoas carregam ressentimentos, revivendo a raiva do passado, e elas recontam a mesma história, buscando justificativas para alimentar essa raiva. O mundo hoje alimenta todas as formas de felicidade para manter a vida de todas as formas de tristeza. Alimentamos ao máximo as expectativas para ter o máximo de decepção. Milhões de pessoas fazem orações para ter conquistas pessoais e para pedir perdão para não ser castigadas por seus pecados. Elas estão buscando esperança e proteção, mas estão alimentando suas cobiças e medos. O adolescente, ele educa diariamente o seu prazer. Ele fica concentrado em seu quarto, entorpecido com vídeos de sexo. E esses vídeos são cada vez mais brutos, sombrios e distantes de qualquer romantismo. Quando esse jovem se casar, será que ele vai conseguir sentir prazer de uma forma diferente? Elifa de Levi resume tudo isso de maneira enfática, dizendo: quando alguém cria fantasmas, põe no mundo vampiros, e será preciso alimentar esses filhos de um pesadelo voluntário com seu sangue, sua vida, sua inteligência e sua razão sem nunca saciá-los. Sem nunca saciá-los. A gente não pode esquecer que odiar um mosquito, odiar uma música, ou então odiar uma pessoa, odiar uma nação, é a mesma coisa. Tudo é ódio. Tudo é ódio e tem a mesma natureza. A única coisa que muda é a proporção e a direção.
No astral, essas formas de vida que foram nutridas por nossas emoções, elas vão se entrelaçando por semelhança e podem até formar egrégoras. Então, quando a gente não está dedicado à razão, a gente pode estar passível e permeável às influências dessas formas. E com isso, muitas vezes a gente pode agir automaticamente ou por impulso. E já que a força coletiva é maior que a força individual, o ódio em cada um pode perder um pouco do controle que ele poderia ter e vai se guiar pelo ódio comum. Assim, o ódio coletivo ele vai se formando do transbordo do ódio individual. Agora, alimentando esse ente coletivo, nós vamos observar 3 grupos. O primeiro grupo, ele pratica o ódio conscientemente. Esse grupo não põe a mão na massa, ele age através de terceiros. Eles ficam invisíveis por trás do poder de países, de corporações, organizações, religiões, partidos políticos e etc. O segundo grupo ele serve ao primeiro grupo por interesse. São os formadores de opinião e os estrategistas que vão disseminar o ódio e as pequenas antipatias. E por último, nós temos o terceiro grupo, que é a grande massa que se deixa contaminar. Só que o primeiro e o segundo grupo, eles utilizam muito pouco da sua própria vitalidade para alimentar o ódio. É como se eles fossem traficantes de drogas que não usam drogas. Mas é o terceiro grupo, a grande massa, que mais alimenta o ódio e mais se envolve com o ódio. Eles ficam escravos desse gênio das multidões que o Evangelho chama de legião. Agora é importante saber que o processo de desconstrução dessas estruturas de medo e de ódio não pode ser resolvido com uma explosão. Cada tijolo colocado ali naquela estrutura vai ter que ser retirado pela mesma mão que colocou cada tijolo. E contribuindo para dar forma a tudo isso, nós temos a palavra. E magia, ter dito é ter feito. Quando a inteligência fala, a matéria se agita. No astral, as formas elementares elas são imantadas pela ação do verbo humano. Se alguém deseja o mal para outro, está desejando o que há de pior em si mesmo. Para isso, ele remexe o seu astral mais denso, aquece, prepara uma fórmula e lança a palavra, maldizendo, caluniando, agredindo. Ele cria na atmosfera um dragão, mas depois ele mesmo vai ter que sublimar esse dragão. E quando a palavra é lançada, ela fica orbitando o alvo, mas não penetra na alma de quem ouve. Porém, possivelmente, essa palavra ela pode despertar sentimentos similares que já habitavam naquela alma. Ou seja, o que estava latente nessa alma pode se tornar consciente, sejam defeitos ou qualidades. Só que no mundo invisível, o de cima tem autorização para descer, mas o de baixo não tem autorização para subir. Então, quando a gente está consciente e a nossa alma ela vibra em comum com os planos mais elevados, a gente fica então inacessível a qualquer maldizer que venha de baixo. Isso é o que significa a expressão: o que vem de baixo não me atinge. Obrigado. Desculpe. Parabéns. O agradecimento recompensa. O pedido de desculpas pacifica. E o elogio encoraja. O que fundamenta os termos da educação é, na verdade, uma preocupação em não remexer e não despertar os elementares indesejáveis do outro. Aquela pessoa que promete o que ela não pode dar
ela está repartindo mentira e ilusão. A falsa palavra ela não encontra base real no invisível. E então ela vai buscar sustentação vital no próprio mentiroso. E da mesma forma, esse mundo ilusório que nós criamos, ele promete o que ele não pode dar. Ou seja, essa mentira em que a gente vive e que a gente mesmo criou, só pode se alimentar então das nossas próprias vidas. Ao contrário, a palavra que renova, que eleva, que transforma, é a palavra que encontra a verdade no coração de quem pronuncia e de quem ouve. Ela não se alimenta da nossa vida. Ela é a vida. É o amor fraterno, o amor universal. Agora, o que a gente costuma dizer para o mundo? O que a gente costuma dizer para nós mesmos? O que esse mundo nos diz? Quando a gente tem um estímulo sensorial, ele vai desencadear impulsos elétricos e químicos, e esses impulsos eles vão percorrer as células nervosas até chegar no nosso cérebro. Isso vai provocar uma modificação vibratória na nossa mente e vai fazer com que uma porção da nossa matéria mental tome a forma exata daquilo que foi sentido. E assim, uma imagem mental é criada. Então, tudo que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos e saboreamos se converte em imagens. E por semelhança ou associação, essas imagens elas vão sendo agrupadas na nossa memória. E elas vão despertar sentimentos ou pensamentos bons ou ruins. No dia a dia, esse mundo em transformação, ele provoca uma constante descarga de impressões no nosso subconsciente. A nossa mente, ela vira um grande depósito de informação. E o excesso de informações acaba sendo um bloqueio para o mundo criativo e para a serenidade. E com isso, os nossos sentidos eles desafinam e a ilusão material ela se torna a única realidade. As nossas paisagens elas estão sofrendo constantes transformações. Olhamos para um mundo que corre numa tela. Saboreamos uma fruta com formato de caixa que é acolhida da prateleira. Ao amanhecer, nós ouvimos o cantar das buzinas. Para respirar puro, fechamos as janelas. Em contato com a natureza, abraçamos uma árvore descalços sobre uma calçada de concreto. Será que o ambiente natural e os nossos ambientes construídos, eles contribuem para nos moldar como indivíduos? Podemos refletir que o mundo está chegando até cada um de nós? Das milhares de impressões que a gente absorve diariamente, muitas desbotam. Porém, outras encontram um reflexo na nossa memória, aumentam o volume do fluxo emocional e tomam conta do nosso pensamento. As impressões que receberam mais atenção, elas estão vivas em nós. As que se repetem, elas estão fortalecidas. Então, a gente está dando atenção ao que realmente é importante? O que é que está se repetindo nas nossas vidas? Os estímulos sensoriais, eles vão do corpo ao pensamento. A gente pode ouvir uma história e ver a cena na nossa mente. Da mesma forma, o caminho inverso também ocorre. O estímulo ele vem do pensamento ao corpo. Um exemplo disso é uma lembrança que nos emociona e arrepia a nossa pele. Ou seja, nós podemos sentir os efeitos da nossa criação mental e fazer o uso contínuo desse poder para contemplar o mundo sob uma nova perspectiva. Enfim, é um movimento que uma hora vai do corpo ao pensamento
e outra hora volta do pensamento ao corpo. Então tudo o que o mundo nos diz, a gente recebe, transforma e devolve ao mundo. Como é que estamos devolvendo ao mundo? Existe uma máxima que diz: a função faz o órgão. Na natureza existe uma força motriz da vida, uma vontade consciente para criar e transformar a natureza e os indivíduos. Então todas as adaptações e habilidades que elas são adquiridas por causa de uma necessidade evolutiva são o resultado de um longo processo apoiado na visualização do objeto desejado. Ou seja, com a força e a permanência dos nossos sonhos e desejos, a gente imprime numa tela etérica o propósito e a forma que a gente idealizou. Então, assim, a gente estabelece um elo magnético com essa projeção. E dessa forma, o espaço vazio que foi criado pela nossa necessidade vai sendo preenchido por uma substância produzida pelo nosso próprio querer. Essa substância é uma matéria lúcida, elaborada na alma e sintetizada quimicamente pelo corpo. E essa substância, que promove os nossos desejos numa sucessão de pequenos estímulos, é o poder oculto da natureza que cria e transforma todo o universo manifestado. Quando essa força se manifesta em nós, a gente chama ela de vontade. Para transformar o mundo visível e invisível e transformar a si mesmo, a gente tem que exercer a vontade. E para sabermos onde a gente deve aplicar a vontade, vamos usar a alegoria do cavalo, da carruagem e do cocheiro. O cavalo, ele é mais forte que o cocheiro, mas o cocheiro ele domina a força bruta do animal. O cocheiro representa a inteligência, a vontade humana. A carruagem representa a matéria que é inerte. E o cavalo representa a vida, a força vital. Quando a gente perde a cabeça, é porque o cavalo dominou a nossa mente. Aí, nesse caso, o cocheiro ele tem que manter os pulsos firmes nas rédeas até o cavalo se acalmar. A magia é uma ciência prática de aplicação da vontade. E onde é que o cocheiro ele tem que aplicar a vontade? Na matéria? Nunca. Seria como se o cocheiro ele ficasse se agitando na boleia da carruagem e o cavalo ele continuasse ali parado. O cocheiro ele deve agir sobre o cavalo e não sobre a carruagem. Porque o espírito ele não age diretamente na matéria física. O espírito ele deve agir sobre um agente intermediário. E esse agente intermediário ele vai reagir e repercutir sobre a matéria. Isso quer dizer que o operador ele não deve aplicar sua vontade diretamente na matéria. Ele deve aplicar sua vontade naquilo que modifica a matéria incessantemente. Ou seja, sobre um mediador plástico que a ciência oculta chama de plano astral ou plano de formação do mundo material. E, em paralelo à vontade, devemos pacificar as nossas paixões. Se a gente está sempre entregue à natureza dos sentidos, a gente está caindo para o lado do corpo. E isso vai diminuir a manifestação dos nossos atributos superiores. Ao contrário, quando a gente começa a controlar as nossas paixões e apetites, a gente está então abrindo progressivamente as nossas faculdades espirituais e libertando assim os poderes naturais da alma. Então, para que isso aconteça, é importante que a gente adote uma prática para disciplinar o corpo e os sentidos, a fim de exercer a supremacia da alma.
quando a gente pratica um exercício regularmente, fazendo uma abstinência daqueles prazeres que agradam os nossos sentidos, aos poucos uma sensação de paz vai surgindo e essa paz é uma paz que não se abala facilmente. E aí a gente então vai removendo o véu da obscuridade dos sentidos. Quando a gente exerce a autoridade espiritual sobre os nossos sentidos, o crescimento da vontade interior é uma consequência natural. Então, como é que a gente deve exercer a nossa autoridade para sublimar os desejos? Porque num dia, a gente pode até conseguir bloquear um impulso indesejável, mas esse impulso ele vai acordar no dia seguinte. Ou então, outro impulso indesejável, que está associado ao primeiro, ele pode ser despertado e aí vão surgir em nossos pensamentos inúmeras desculpas e justificativas para que a gente fraqueje. A sublimação de um desejo, emoção ou pensamento indesejável vai acontecer com o exercício constante da vontade e utilizando sempre argumentos lógicos baseados na razão. Mas se a gente tentar combater um sentimento indesejável, colocando medo, raiva ou outro sentimento indesejável, a gente vai estar fortalecendo e tornando o erro mais complexo. Seria como se a gente estivesse colocando mais lenha na fogueira. Então, não adianta se culpar e nem se esconder. É no momento da tentação, de frente para o desejo, que a gente deve exercer a razão e a vontade interior. Porque quando os elementais eles entram na expectativa de serem alimentados, a temperatura desses elementais sobe. E antes da gente cometer a ação, eles já começam a ativar as lembranças das sensações de prazer. Só que esse processo de simulação, de pré-realidade que é criado pelos elementais, é extremamente desgastante para esse desejo que quer ser satisfeito. E é aí, exatamente nesse ponto, que reside a facilidade de sublimação. Porque todos os elementais que se entrelaçaram naquele momento, eles vão se deparar com um forte não, justificado pela razão. Então essa estrutura vital que gerava aquele desejo vai sofrer uma forte ruptura. E com persistência, a gente vai então enfraquecendo a força de coesão dessas estruturas e vai desfazendo os caminhos que levavam até esses desejos e a esses defeitos. A emoção indesejável, ela se fixa em nossa rede vital como se fosse raízes de plantas parasitas. A planta parasita, ela se alimenta às custas de outra espécie que é chamada de hospedeira. E a parasita, ela pode até provocar a morte da hospedeira. Mas quando isso não acontece, é porque a sobrevivência da parasita depende da sobrevivência da hospedeira. Então, muitas vezes, essa relação parasitária ela vai buscar adaptar um organismo ao outro. Isso pode até parecer um equilíbrio, mas é um falso equilíbrio que causa prejuízos e não permite à hospedeira desenvolver todo o seu potencial de crescimento e de frutificação. E para acabar com essa relação parasitária, a gente não pode envenenar a parasita, porque senão a hospedeira também vai ser envenenada. E não dá para arrancar a parasita com um puxão só. Nós temos que trabalhar continuamente, cortando cada ramificação uma a uma, até então estarmos munidos pela palavra sagrada. A palavra sagrada, cuja alma é o amor, entra no coração que é fértil. O fogo da palavra sagrada consome todas as plantas parasitárias e venenosas que estrangulam o homem. No coração, temos a semente da árvore da vida. Ela abre as fontes da saúde
no coração umedecido com águas vivas. Então, a gente viu que existe uma força transformadora da natureza. Viu também que é importante pacificar as nossas paixões. E viu como que funciona o mecanismo para a sublimação dos desejos. E agora, a gente vai tentar organizar uma fórmula para desenvolver a vontade. Primeiro, toda ação ela tem origem numa necessidade. E a necessidade ela vai encontrar um motivo. O motivo ele vai produzir um estado interno e o estado interno ele vai alimentar pensamentos e emoções. Os pensamentos e as emoções elas vão promover o início de uma ação que venha satisfazer as suas necessidades. Temos aí um ciclo. Na verdade, nós estamos presos a inúmeros ciclos. E esses ciclos eles se alternam e se relacionam de uma forma ou de outra. Quando percebemos que estamos presos a um mau condicionamento, a gente procura então se libertar desse ciclo para construir um novo ciclo. E para construir alguma coisa, nós temos primeiro que destruir. Em todo ato criativo, há uma força destruidora. Não há evolução sem destruição das formas. E se a gente fracassar no primeiro confronto, a gente tem que lembrar que a nossa meta é de longo alcance. Mas quando estamos determinados a efetuar uma troca interna e elegemos um novo ciclo, estamos então iniciando uma educação mágica. E com isso nós vamos ficando mais sensíveis a um novo estado interno. Nós vamos separando o falso do verdadeiro. O ciclo verdadeiro, ele não te consome, ele te vitaliza. Ele não te deixa vulnerável, ele te dá segurança. Ele não te cega, ele amplia a tua visão. Não te domina, ele promove o autodomínio. É um ciclo de amor em que a gente irradia paz e alegria transformadora. Só que a vontade, ela só vai triunfar se houver a soma de alguns fatores. Primeiro, o impulso. O impulso é a carga emocional que nos mantém firmes nos nossos propósitos. Então a gente deve trazer os bons impulsos para a nossa consciência, onde a gente vai articulando os nossos pensamentos e nós vamos plasmando ideias para viabilizar os nossos objetivos. O autodomínio é quando a gente combate o desânimo e vai progressivamente dominando as nossas paixões e apegos. E com isso a gente vai vencendo cada obstáculo que foi criado pelas nossas próprias fraquezas. Ou seja, o autodomínio é reconquistar o nosso espaço interior, inserindo bons propósitos. E então a gente vai nutrindo esses bons propósitos com a razão. Decisão. À medida que vamos conquistando o autodomínio, nós vamos ficando mais seguros para escolher os nossos rumos e para saber o que a gente deve fazer. Dessa forma, a capacidade de fazer escolhas conscientes vai abrir espaço para a nossa imaginação e para a nossa criatividade. Determinação. Quando estamos mais seguros sobre as nossas decisões, nós vamos ficando mais animados e a gente vai conseguindo enxergar uma possibilidade de sucesso. Então, quando estamos determinados, a gente começa a programar no tempo as ações que a gente tem que executar, sempre com rigor, energia e coragem. E por último, a gente tem a ação. A ação é a manifestação viva, é a ideia realizada, é a consumação daquele impulso que foi assegurado por nossos pensamentos, preservado pelo autodomínio e incrementado por boas escolhas.
ele é concebido então pela determinação. A ação, ela vai satisfazer a sede dos elementais que foram criados conscientemente. E dessa forma a gente vai prosperar então um novo ciclo. E com o tempo, a vontade ela vai sendo vitalizada e nós vamos percebendo que naturalmente a gente está agindo de acordo com os nossos propósitos. A gente viu então que a vontade ela não deve estacionar no impulso. Ela deve prosseguir uma sequência de fatores dinâmicos, até que ela possa gerar então uma ação transformadora. Nós temos que abrir as portas do nosso coração para esses impulsos verdadeiros e bombeá-los para todos os nossos corpos. Salomão disse: como o homem imagina em seu coração, assim ele é. É pela vontade que a inteligência vê. Se a vontade é sã, a visão é justa. Deus disse que seja a luz e a luz é. A vontade disse que o mundo seja como eu quero ver e a inteligência o vê como a vontade quis. É o que significa a expressão assim seja, que confirma os atos de fé. Finalizando. No início, o homem goza da felicidade no Éden, mas sua consciência cai na matéria e ele se aprisiona no mundo das formas. Desde então, sua vida é pautada no antagonismo de sua própria existência. Ele passa a enfrentar sucessivos ciclos de transformação. E para conhecer o seu destino, ele deve caminhar em direção à sua origem. Tese, antítese, síntese. Ou seja, felicidade primordial, queda, reintegração. Caído na matéria, o homem tenta encontrar pontos de apoio numa realidade que se sustenta entre duas colunas opostas. O homem vive como criatura de sua própria criação. Ele é obcecado pelo mundo das formas e por tudo aquilo que ele transforma. Porém, todo o tempo que não é gasto com Deus é gasto contra Deus, pois em oposição à iluminação está a obsessão material. O nascimento, ele nos suga para o abismo das formas, onde precisamos constantemente renascer. Nos libertar das formas que nos aprisionam e iniciar um novo ciclo. Precisamos realizar transformações de dentro para fora e perceber um novo mundo exterior pela projeção do mundo interior. Receber sem nada reter. Dar sem exclusividade. Intensificar sem se fixar. Essa transformação se dá para uma energia interior que é a nossa vontade pessoal. E rogando ao nosso anjo guardião, ajustamos a nossa própria vontade com a vontade divina. Através de uma via reta, inflexível, vamos fixando o nome de Deus em nosso coração, onde estabelecemos sólidos pontos de apoio. Entre a alma inferior e a alma essencial, o coração torna possível as trocas frutuosas entre a essência e as experiências, entre as correntes involutivas e as evolutivas, entre o espírito que toma forma e a forma que recebe o espírito. O coração unifica os diversos céus e todas as energias das sefirotes. Nos conduz à via do amor infinito de Deus. Vivifica e transfigura o homem e o seu mundo. Em nosso coração está a assinatura de Deus, e pelas mãos de Yeshua recebemos o fogo sagrado para intensificar as virtudes do nome divino, consumindo tudo que há de grosseiro na alma humana, para elevá-la
em sua sutil essência e perfume. Assim, em um mundo em transformação, a humanidade em estilhaços busca juntar todos os seus pedaços. Vai descobrindo que o amor é uma direção, uma força transformadora que nos liberta da angústia das escolhas e direciona cada olhar para um único sentido. Para unir, é preciso ser um. Para amar, é preciso ser o amor divino. Esse é o caminho da reintegração, a maior de todas as transformações.